amigos, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Com os principais momentos das sessões dos dias 8 e 9 de fevereiro de 2017. Karina, esta semana nós tivemos basicamente os trabalhos do plenário concentrados em relativamente poucos processos, ou seja, foram debates que se estenderam em relação a temas específicos. E ainda uma outra questão, foram as duas primeiras sessões presididas pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Eu diria que essa semana, Cadu, foi a semana dos recursos extraordinários. Não, às vezes nós temos sessões da quarta e da quinta com uma gama muito grande de ações diretas de inconstitucionalidade que são julgadas pelo plenário. Mas nessa semana, na quarta-feira, foi retomado o julgamento de um recurso extraordinário que ainda não foi concluído, aguardando o voto da ministra Carmen Lúcia, que estava ausente justificadamente nas sessões dessa semana. E na quinta-feira, outros dois recursos extraordinários também tiveram o julgamento concluído e em apenas um deles, mais de 1.200 processos aproximadamente devem ser findados nas instâncias inferiores, já que aguardavam o julgamento desse caso que aqui no Supremo acabou sendo decidido na quinta-feira. Na quarta, a retomada e ainda a suspensão do recurso extraordinário que fala da responsabilidade subsidiária da administração pública, União, Estados, municípios do Distrito Federal. Na verdade, o caso concreto envolvia a responsabilidade da União para pagamento de débitos trabalhistas quando a empresa, por ela terceirizada e contratada, não cumprir com essa obrigação. Essa é a discussão que foi travada na quarta-feira, mas, como eu disse, ainda não concluído. Na quinta-feira, os outros dois julgamentos realizados e concluídos, um deles tratava justamente sobre a sucessão de bens de uma sociedade de economia mista, que, portanto, deveria ser regida por um regime também de direito privado, mas que teria sido sucedida em direitos e obrigações pela União, e argumentava-se aqui, o principal argumento da União era de que a forma de pagamento da dívida da União, em razão dessa sucessão, deveria ser pago por meio de precatórios, à luz do que determina o artigo 100 da Constituição, e não conforme determina o Código de Processo Civil, que é aquela execução comum. Nesse caso, os ministros acabaram decidindo que, se as penhoras e a execução já tivesse sido iniciada antes dessa sucessão ser operada, o Código de Processo Civil deve ser aplicado e deve ser mantida a penhora desses bens. Isso foi decidido e é esse o caso que repercute, já que é um caso de repercussão geral, em mais de 1.200 aproximadamente processos que aguardavam essa decisão. E uma decisão bastante rápida também na quinta-feira, foi uma sessão bem mais célere, um questionamento sobre a competência, se era da Justiça Estadual ou Federal, para processar e julgar crimes ambientais envolvendo exportação de animais silvestres em extinção ou animais exóticos da fauna brasileira. E a conclusão foi de que é da Justiça Federal em razão da transnacionalidade desse crime. 3 julgamentos realizados, um apenas ainda não concluído, aguardando o voto da ministra Carmen Lúcia. Então vamos aos detalhes, começando com a sessão desta quarta-feira, quando o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de um recurso em que se discute se a administração pública deve responder pelas dívidas trabalhistas de empresa terceirizada contratada para a prestação de serviços. Foi a primeira sessão comandada pelo vice-presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, em razão de ausência justificada da presidente ministra Carmen Lúcia. O plenário voltou a analisar um recurso em que a União questiona a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que a condenou a pagar créditos trabalhistas não honrados por uma empresa terceirizada. Até o momento, 4 ministros acompanharam a relatora, a ministra Rosa Weber, que negou o recurso, entendendo que a administração pública possui responsabilidade subsidiária pelas dívidas trabalhistas quando não cumprir com seu dever de fiscalizar o contrato de prestação de serviços. Concluo, portanto, dizendo que as premissas estabelecidas no acordo recorrido são inequívocas
no sentido de que houve omissão da administração em fiscalizar o contrato entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados, de forma que não prosperam os argumentos do presente recurso ordinário. Diante do exposto, entendo também e acompanho a eminente relatora pela negativa do provimento do recurso ordinário, assentando que, em face da configuração da culpa em vigilando ou eligendo, o ente público pode ser responsabilizado por ter faltado com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços por ele contratada. Eu entendo que não há nenhuma incompatibilidade entre aquilo que nós decidimos na ADC 16, em que afirmamos a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 6º da Lei 8.666 de 93, que é a conhecida Lei de Licitação, com a atribuição de responsabilidade à administração por culpa devidamente comprovada no que tange ao inadimplemento não apenas de obrigações trabalhistas, mas também previdenciárias. Eu acompanho a eminente ministra Rosa Weber quando insiste em que seja afirmada a tese de que a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 866 de 93, declarada na ADC 16, seja, na verdade, observada em ordem a vedar a transferência automática à pública administração dos encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato de prestação de serviços. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou a relatora, mas acrescentou a tese de repercussão geral sugerida pela ministra, que a fiscalização do contrato pela administração pública deve ser feita por amostragem, cujo acerto é de 95%. Quando há algum problema da terceirizada no cumprimento das suas obrigações, fiscalizando um percentual que varia de acordo com a natureza do contrato, chegando até um teto de 30%, mas geralmente menos, por amostragem você é capaz de detectar se há problemas. O manual de gestão e contratos do STJ também prevê a fiscalização por amostragem. Portanto, a primeira observação em matéria de fiscalização adequada que eu acho importante fazer é que a exigência de que se fiscalizem todos os contratos trabalhistas, todas as obrigações trabalhistas, não é razoável e acho que é perfeitamente legítimo que essa fiscalização seja feita por amostragem. Sendo que órgãos técnicos como o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do município podem, e em muitos casos já fizeram, fornecer elementos técnicos para você fazer a fiscalização por amostragem. E acho que se você, órgão público, o poder público, segue normas técnicas propostas pelo órgão de controle, há uma presunção de legitimidade no que você esteja fazendo. O ministro ainda acrescentou a tese que a empresa seja notificada de possíveis dívidas trabalhistas e, no caso do não pagamento desses valores, que o desconto seja feito pelo Estado no momento do repasse à terceirizada. 3 ministros acompanharam a divergência aberta pelo ministro Luiz Fux, no sentido de dar provimento ao recurso da União. Eu estou diante de perplexidades jurídicas que eu não consigo vencer, a não ser, digamos assim, em nome da proteção dos direitos sociais do trabalhador. Então, eu já adianto que, em princípio, eu provejo o recurso da União. Mas, se eu ficar vencido, eu gostaria de participar da modulação, porque entendo que o voto do ministro Barroso, em consonância com parcela do voto da ministra Rosa, protege sobremodo o trabalhador. Porque aqui o ministro Barroso traz uma fórmula muito interessante que sacia o meu sentimento de justiça, que é esse depósito aqui. Esse depósito silencia a minha objeção no sentido de que o trabalhador trabalhou de graça. Nem a administração tem culpa, nem o contratado paga e o trabalhador trabalhou. E não recebe absolutamente nada. Então, num primeiro momento, eu entendo que já na contratação,
o Estado tem, o poder público tem capacidade de fiscalizar. Não custa nada incluir uma cláusula no edital ou no contrato que ponha essa fiscalização, e se não fiscalizar é infração do dever contratual, não precisamos ficar buscando soluções diversas. Mas no primeiro momento, senhor presidente, eu peço toda a vênia, todo o respeito do voto magnífico da ministra Rosa, voto paradigmático para todos nós sobre a fusão da função jurisdicional constitucional e o direito do trabalho, mas eu vou me ater à solução da DC 16 e a ratio legis da Lei 9.032, que só criou a responsabilidade solidária para encargos fiscais previdenciários e, no mesmo momento que poderia ter erigido uma responsabilidade subsidiária, não o fez. Eu penso que aqui, na leitura das peças dos autos, nós estamos exatamente diante de uma responsabilidade objetiva do Estado, para além de uma presunção de ausência de fiscalização por parte do Estado, no caso específico da União. Por isso, sem tomar mais o tempo da Corte, eu vou rogar vênias à eminente relatora, ao seu magnífico voto aqui proferido, rogar vênias aos eminentes colegas que a acompanharam, para me somar à divergência aberta pelo ministro Luiz Fux e também pelo belíssimo voto trazido pelo ministro Marco Aurélio. Karina, esse processo ele começou, teve o julgamento iniciado ainda na semana anterior, com a apresentação do voto da ministra Rosa Weber, que, como se viu, foi muito elogiado, foi um voto longo e que, nas palavras do ministro Luiz Fux, inclusive foi um autêntico tratado em relação ao direito trabalhista na questão especificamente. Ela fez um histórico muito grande dessas empresas terceirizadas e dessa contratação. O voto dela foi um voto de aproximadamente 2 horas, bastante aprofundado, sem dúvida alguma, um primor, como ele disse, um paradigma dentro do direito jurisdicional, constitucional, trabalhista. E até por conta disso, muitos debates aconteceram, há uma maioria formada no sentido do acompanhamento do voto dela, apesar da divergência aberta pelo ministro Luiz Fux. Exato. Mas, apesar dessa maioria formada, houve um debate também que suscitou uma questão específica, que foi a não finalização do julgamento ainda, na expectativa da apresentação, pelo menos ainda do voto da ministra Carmen Lúcia, lembrando que a Corte está atualmente desfalcada. Falta ainda o ministro, na expectativa de que o quórum fique completo. Mas há uma maioria formada, mas ainda optaram por mais um voto da ministra Carmen Lúcia. Por quê, Karina? A grande discussão ali foi que se tratava de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. E o ministro Gilmar Mendes levantou a questão de que, para que esse julgamento fosse concluído, seria necessário uma maioria absoluta formada, já que o entendimento será aplicado a vários outros processos que aguardam esse julgamento, justamente, insisto, em razão dessa repercussão geral. Então, seriam necessários, ao entender do ministro Gilmar Mendes, pelo menos 6 votos favoráveis à aplicação dessa tese da ministra, ou desse entendimento da ministra Rosa Weber, que já possui uma maioria de 5 votos, mas seriam necessários 6, compreendendo a maioria absoluta, justamente para que ele pudesse ter essa força expansiva e alcançar esses outros julgamentos que aguardam sobrestados. O ministro decano acabou sugerindo também que o julgamento fosse suspenso para aguardar o voto da ministra Carmen Lúcia, apesar, como você disse, de já ter uma maioria formada. Então, nesse entendimento da ministra Rosa Weber, que vem prevalecendo, por 5 votos a 4 até então proferidos, existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal de caráter vinculante, proferida na ação declaratória de constitucionalidade número 16, que entende que essa responsabilidade da União ou da administração pública não é automática, veda a transferência automática dessa responsabilidade pelos encargos trabalhistas, em razão de empresa terceirizada contratada se mostrar inadimplente na execução do contrato. Essa é uma decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal em caráter vinculante. Ela até disse durante o voto dela que poderia modificar esse entendimento, mas porque não vincula o plenário do Supremo, mas os demais órgãos da administração, mas ela preferiu se ater a essa decisão e a essa jurisprudência do Supremo. Mas disse que, embora exista essa vedação pela Lei 8.666, no artigo 71, parágrafo 1º, já confirmada a constitucionalidade desse artigo e desse entendimento pelo plenário,
é possível sim que, uma vez apurada a culpa da União pela não fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, que ela sim seja responsabilizada por esses encargos inadimplidos pela empresa terceirizada. Então, esse foi o entendimento do voto da ministra Rosa Weber, acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que acabava, na tese por ele sugerida, expandindo um pouco mais sobre as minúcias do alcance dessa decisão, mas que no frigir dos ovos acabava, de uma certa forma, concordando com o entendimento da ministra. 5 votos já foram colhidos. Vamos aguardar agora o voto da ministra Carmen Lúcia. Que pode consolidar a maioria já formada. Exato. Ou pode gerar um empate também. Exatamente. Aí terá que se aguardar a nomeação do 11º ministro na cadeira do ministro Teori Zavascki, que nos deixou agora em janeiro, próximo passado. E aí, esse andamento próximo em relação a esse julgamento especificamente, é claro, você vai acompanhar aqui na TV Justiça. E você vai ver no próximo bloco os destaques da sessão plenária desta quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. Um instante só. Estamos de volta com o Plenárias, com os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal e o plenário do STF mantém decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou válida a penhora de R$ 61 mil da extinta rede ferroviária para o pagamento de dívidas trabalhistas. Por unanimidade, o plenário decidiu que é válida a penhora de bens de pessoas jurídicas de direito privado, realizada antes da sucessão destas pela União, e que a execução não deve ser feita por precatório. No caso, um homem entrou com uma ação de execução contra a rede ferroviária para o pagamento de dívidas trabalhistas. Em 2006, o Tribunal Superior do Trabalho determinou a penhora de R$ 61 mil para a quitação dos valores. Mas em 2007, com a extinção da rede, a União passou a responder por seus direitos e obrigações e entrou com recurso aqui no Supremo contra a decisão do TST, pedindo que o pagamento fosse feito por precatórios e não mediante penhora. Não é que a União, de forma alguma, se recusa a efetuar o pagamento. Ao contrário, a União se insurge única e exclusivamente em relação à forma desse pagamento. Que esse pagamento deve sim seguir o rito do artigo 100 da Constituição Federal, inclusive no parecer exarado pela Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República destaca expressamente que o regime de precatório, a partir do momento da sucessão, constitui a verdadeira imposição. A defesa do trabalhador argumentou que a penhora é válida, já que foi realizada antes da sucessão pela União. Na medida em que o valor já está penhorado e era um crédito de um contrato da rede ferroviária com uma empresa de logística, é um crédito que já está à disposição e que nunca transitou, nunca ingressou verdadeiramente no patrimônio, a não ser do ponto de vista teórico, no patrimônio da União, a União nunca teve que desembolsar e nem terá que desembolsar para fazer o pagamento desses créditos trabalhistas. Já se decidir pelo regime do precatório, aí sim haverá inclusive a inclusão de juros de mora. O relator, ministro Gilmar Mendes, concordou com o argumento. Passo então todas essas questões, presidente, para caminhar para a conclusão, chamando a atenção, aquilo que já foi também falado da tribuna, sobre o precedente da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, em que se discutiu o tema da imunidade recíproca, que faz um pouco paralelo com essa questão, em que se assentou, na verdade, temos que tratar isso na perspectiva da segurança jurídica, inclusive. O fato é que a mudança no curso do processo executivo, tal como posta nesses autos, representa uma forma de retirar dos credores a garantia dos seus créditos, já aperfeiçoado e consolidado na forma do regime anterior. E isso, dessa maneira, não se pode admitir. Outro aspecto a se considerar, no presente caso, é que o débito exequente decorre do pagamento de direitos trabalhistas, prestação de serviço iniciada na década de 70, do ex-empregado da antiga empresa Ferrovia Paulista, FEPASA, cuja pretensão já se arrasta por quase 2 décadas. A reclamação foi proposta em 96 e a penhora realizada em 21 de 1 de 2005. Todos nós sabemos da existência de inúmeras execuções que tratam da mesma matéria, cujos processos estão sobrestados nos tribunais de origem, aguardando a solução dessa controvérsia, cujos exequentes, se vivos, contam com mais de 60 anos de idade. Ora,
Admitir a pretensão da União neste processo, no sentido de submeter o crédito dos exequentes à ordem cronológica da apresentação dos precatórios, tornaria ainda mais penosa a espera dos ex-trabalhadores em ver realizados seus direitos já reconhecidos e amparados pela coisa julgada. Desse modo, se à época em que foi realizada a penhora, a Refesa não tinha sido sucedida pela União, revela-se legítima essa constituição patrimonial, no que resulta inadmissível a alegação de afronta ao artigo 100 da Constituição. Diante desses fundamentos, concluo ser válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório. Todos os ministros seguiram o mesmo entendimento. A penhora, nesse caso, deu-se em 2006 e a sucessão deu-se praticamente um ano depois, em 2007. E, portanto, nesta medida, o que no voto de Sua Excelência se denomina de situação jurídica consolidada, impõe o respeito à penhora realizada anteriormente. O regime jurídico constitucional dos precatórios é, na verdade, um privilégio que se dá à fazenda pública, é uma exceção. E, portanto, acho que ela deve ser interpretada sempre com a parcimônia e o comedimento que se deve interpretar as exceções. O voto do eminente ministro Gilmar Mendes também faz prevalecer na espécie a orientação jurisprudencial já consagrada pelo Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de ser válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, como a Rede Ferroviária Federal S.A., Sociedade de Economia Mista, sob forma de sociedade anônima, realizada anteriormente ao momento em que se registrou a sucessão pela União Federal. O caso teve repercussão geral reconhecida e o entendimento deve ser seguido por todos os tribunais do país. Ainda durante a sessão, por unanimidade, os ministros decidiram que é da Justiça Federal a competência para processar e julgar crimes ambientais de exportação de animais silvestres ameaçados de extinção e espécies exóticas. Todos os ministros seguiram o voto do relator, ministro Luiz Fux. A transnacionalidade do crime ambiental voltada à exportação de animais silvestres atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltada à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a comunidade das nações. O julgamento também teve repercussão geral reconhecida e serve de orientação para todas as ações que tratam da questão na Justiça. Julgamento, portanto, da sessão plenária desta quinta-feira. Karina, vamos voltar, os dois julgamentos, claro, mas eu gostaria de voltar no primeiro. A questão relativa à Rede Ferroviária Federal, não há o que questionar, dívida da União, já que ela sucedeu à antiga Refesa. Isso. Mas o pagamento, embora sendo um pagamento de uma entidade, embora sendo um pagamento devido pela União, exato, ele não será feito na forma de precatório. Exatamente. Era esse o entendimento que a Advocacia da União pretendia emplacar nesse recurso extraordinário, entendendo que, pela Constituição, a regra de pagamento das dívidas da Fazenda Pública, seja uma dívida da União, do Estado, do município ou do Distrito Federal, deveria ser feita mediante pagamento por precatório. E o precatório nada mais é do que um reconhecimento judicial de uma dívida cuja decisão, cuja sentença vai entrar numa ordem cronológica para pagamento e pagamento em uma parcela única. E no Supremo, na quinta-feira, a decisão foi de que, como a execução das dívidas da Refesa já era anterior à sucessão feita pela União e já haviam execuções com penhoras realizadas, esse pagamento da dívida não deve ser feito mediante precatório, mas sim à luz do que determina o Código de Processo Civil, uma execução simples. Então, num exemplo bastante claro, Cadu, se você deve um valor a mim e não paga espontaneamente, eu entro com uma ação de execução, vamos imaginar que a gente tem um contrato e você não adimpliu esse contrato. Eu entro com uma execução desse contrato e vou tentar buscar os seus bens, tantos quanto bastem para a satisfação do meu crédito e os seus bens vão ou a leilão ou à asta pública e do crédito que for obtido ali dessa venda, paga-se a dívida e, se sobrar, devolve-se para o devedor.
Então, embora a dívida seja da União, em razão da sucessão dos bens dessa empresa, que era uma sociedade de economia mista e, portanto, regida pelo regime de direito privado, era uma pessoa jurídica de direito privado, a forma de execução dessa dívida, por conta da sucessão ter se dado após as penhoras já realizadas, seguirá o rito do Código de Processo Civil e não como determina a Constituição, em regra, porque aqui há uma exceção definida já pelo Supremo, pelos precatórios. Essa foi a decisão talvez mais importante da quinta-feira, já que nessa repercussão geral, como eu disse no início do programa, deve alcançar pelo menos 1.263 processos que aguardavam essa decisão nesse recurso extraordinário no plenário do Supremo Tribunal Federal. Bem, assim nós fechamos mais uma semana de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal, neste primeiro mês de trabalhos do plenário em 2017, já com expectativas para a próxima semana. Encontro marcado na próxima quarta e quinta, ao vivo, no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.